Olá! Vamos para a lição 33? Existe um outro modo de olhar para o mundo. A ideia de hoje é uma tentativa de reconhecer que podes mudar a tua percepção do mundo, tanto em seu aspecto externo quanto interno. 5 minutos completos devem ser dedicados às aplicações da manhã e da noite. Durante esses períodos de prática, a ideia deve ser repetida tantas vezes quantas achares confortável, embora seja essencial que as aplicações sejam feitas sem pressa. Examina as tuas percepções interiores e exteriores alternadamente, mas sem que a sensação de mudança seja brusca. Então hoje, a ideia é a gente reconhecer isso, que podemos mudar a nossa percepção do mundo. E como se muda a percepção do mundo? Tendo a disponibilidade na mente para que tudo possa ser visto com outro olhar, a partir dos olhos do perdão ou os olhos do Espírito Santo ou a visão de Cristo. Tudo significa a mesma coisa. Então, durante o período que você vai ficar observando em meditação, 5 minutos você vai aplicar, pelo menos. Tente olhar para tudo à sua volta, os seus pensamentos, mas não coloque um depois o outro. Vá naturalmente. Primeiro olha para tudo que você vê, olha o que você está pensando. Faça tudo de forma natural, para não ficar sendo com uma ideia de controle da situação. Então, simplesmente observa. Apenas olha casualmente o mundo que percebes como se estivesse fora de ti. E em seguida fecha os olhos e examina os teus pensamentos interiores com igual casualidade. Tenta permanecer igualmente indiferente nos dois casos e manter esse desapego enquanto repetes a ideia durante o dia. Então, não limite ou não diferencie o que está fora e o que está dentro. Trata tudo como se fosse o mesmo. Essa é a ideia de igualar tudo e não ver diferenças. Os períodos mais curtos de exercícios devem ser tão frequentes quanto possível. Aplicações específicas da ideia de hoje também devem ser feitas imediatamente quando surgir qualquer situação que possa te tentar a perturbar-te. Para essas aplicações, dize: existe um outro modo de olhar para isso. Então, durante esse dia, algumas coisas podem te aborrecer. Mas preste atenção, fique atento a tudo que possa acontecer à tua volta. E a cada período que você perceber estar sendo perturbado, dize: existe um outro modo de olhar para isto. E olhe também, mesmo que não seja algo negativo, porque aqui a ideia é igualar tudo. Se você estiver num período muito feliz, algo que aconteceu que você ficou muito satisfeita, olha para isso também. Aqui a ideia é não ver separação. Então você olha para aquilo que parece muito bom e diz a mesma coisa. Existe um outro modo de olhar para isto, porque aqui na dualidade sempre vai ter algo muito bom e algo não tão bom assim. Algo que te preocupa, algo que te deixa aborrecido. Então, acostume-se a olhar para tudo como o mesmo. Essa ideia vai igualar. Então, é um momento de não ter tantos apegos às coisas que acontecem aqui e que a percepção ela seja igualada. Lembra-te de aplicar a ideia de hoje no instante em que estiveres ciente de qualquer aflição. Pode ser necessário reservar 1 minuto, mais ou menos, para sentar-te em quietude e repetir a ideia várias vezes para ti mesmo. Fechar os olhos provavelmente ajudará nessa forma da aplicação. Então aqui
Ele fala qualquer aflição, assim como eu coloquei antes. Qualquer aflição, seja algo muito bom ou seja algo muito ruim. Não coloque níveis, aplique em tudo. E quando ele diz, repete a ideia várias vezes para ti mesmo. Então, existe um outro modo de olhar para isto. Existe também um outro modo de olhar para ti mesmo. Existe um modo de olhar para você como pessoa identificada com um limite, uma separação. Existe um modo de olhar para você mesmo, porque você pensa ser um ser nesse mundo que tem desejos. Você pode olhar para você também. Essa ideia pode ser aplicada até mesmo a você, para ver-se exatamente como você é, ou seja, sem limites, na mente eterna de Deus, como você foi criado para ser. Assim, você se separa de um ser limitado e físico, que você pensa que você é. E aqui você desloca-se para a mente e percebe-se como um observador desse corpo e que pode mudar o sistema de pensamento com que olha para tudo aqui no mundo, desde você até o que está parecendo estar fora de você. Então, amanhã estaremos juntos para mais uma lição.